Quando eu falar, não endureça. Não endureça. Não endureça o coração. Deixa o Espírito Santo falar. Diga sim para o Espírito Santo. Diga sim para a verdade de Deus. Diga sim, sim, Espírito, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Que o Espírito Santo encontre em nós um coração que deseja ser tocado por Ele. Um coração endurecido é uma coisa tão horrível, porque é um coração que não tem mais nenhuma sensibilidade. Um coração endurecido, ele não percebe a presença de Deus. Um coração endurecido, ele se torna insensível à presença de Deus. E o único que pode quebrantar o nosso coração é o Espírito Santo. Nenhum homem pode fazer isso. E que o Espírito Santo é o que Ele está falando esses dias para a igreja. Quando eu falar, e é certo que Ele fala. Quando eu falar, e é certo que Ele fala. Não endureça. Não endureça o coração. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa Ele te quebrar. Deixa Ele fazer a obra de Deus na tua vida. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Deixa Ele te guiar nesta manhã. Uma outra tarefa maravilhosa do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Sabe quando a pessoa é tão bom de papo que ela te convence das coisas? Sabe? O Espírito Santo nos convence do pecado, da verdade e do juízo. E é certo que o Espírito Santo vai falar conosco. Mas eu tenho que dizer sim, Espírito. Sim, Espírito. Sim, Espírito. Eu não quero ficar insensível. Eu não quero ver todo mundo sentindo eu não. Eu não quero ficar para trás, Espírito. Eu não quero achar que eu estou certa, Espírito. Eu quero ouvir o que o Senhor acha. Eu não quero pensar que eu estou no caminho certo, mas eu quero que o Senhor diga. Espírito de Deus, sonda o meu interior. Vê se há algum caminho mau. E é certo que tem caminho mau. Na minha vida tem caminho mau. Vê o meu caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Seja essa oração tua e minha hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos num mês que estamos falando sobre um versículo muito conhecido na palavra de Deus, que está lá em Josué capítulo 24, versículo 15, que é o versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acho que todos conhecem esse versículo. Talvez você já tenha orado mais de uma vez esse versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero trazer para você aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado. Eu quero te fazer meditar junto comigo em que contexto esse versículo está inserido na palavra de Deus. Foi Josué que disse esse versículo, que disse essa frase. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa declaração tem as suas implicações. E o que será que implica em dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Quem já disse isso aqui? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, já orou, já declarou, já profetizou. Amém. O que isso quer dizer? O que isso de verdade quer dizer quando eu chego para Deus e digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Significa que eu não posso ter outro Deus além do meu. Significa que eu não posso ter dois senhores.
Quando eu digo eu e a minha casa sirvo ao Senhor Jesus, é só a Ele que eu vou servir e adorar. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, que não é possível ter dois senhores. Você ama um e despreza outro, ou adora um e despreza o outro. Ou você se inclina a um, ou você se inclina ao outro. Ou você se dedica a um Senhor, ou você se dedica a outro Senhor. Quando Josué está falando sobre isso, ele chama todo o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. Josué já estava bem velho. E é o último discurso que ele faz. Ele chama todo o povo, todo o povo. E no capítulo 23, a gente vê ali ele falando com o povo. Primeiro ele vai fazer o povo lembrar, no capítulo 23 e 24, quem era o Deus a quem eles serviam. Era o Deus que já tinha livrado eles de tantas coisas. Era o Deus que pelejava a favor deles. Era o Deus que matava os inimigos. Era o Deus que fazia confusão no meio dos inimigos. Era o Deus que abria o mar. Era o Deus que isso, que aquilo. Era o Deus poderoso deles. E Josué traz à memória do povo quem era o Deus a quem eles serviam. Mas aí Josué traz um discurso de confronto. No capítulo 23 de Josué, coloca para mim aquele versículo. Olha o que diz: esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Preste atenção que não era a primeira vez que o povo ouvia isso. Não era um discurso novo. Deus não estava falando pela primeira vez para o povo, olha, guarda os meus mandamentos. Não era a primeira vez. E isso daqui que é muito importante. Olha que Josué fala da parte de Deus para esse povo. Não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós. E dos nomes de seus deuses nem faça menção. Nem por eles jurem, nem os sirvais, nem a eles se incline. Tinha povo misturado. O povo de Deus era um povo peregrino, e por onde eles passavam, tinha outros povos quando eles conquistavam as terras. E ali Deus está falando claramente, não é para se misturar. Se você ouvisse isso, você acharia isso claro? Quem não se mistura, se separa. Não é para fazer menção do nome. Olha que sério. Não é para fazer menção do nome de outros deuses. Não é. Não é para jurar. Não é para se inclinar. Não é para adorar. E aí o povo podia pensar assim, mas que discurso desnecessário, né, Josué? É claro que a gente não vai adorar outros deuses. Mas eles adoravam. De tempos em tempos, eles adoravam outros deuses. Aí vinha a palavra do Senhor, chamava eles para se posicionar, eles se arrependiam, dali um pouco, adoravam outros deuses novamente. Tem um versículo, coloca o versículo de 2 Reis para mim, por favor. Olha o que diz esse versículo, 2 Reis, capítulo 17. Eles, continua sendo o mesmo povo de Deus. Assim eles temiam ao Senhor, mas também serviam ao quê? Seus próprios deuses. Eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu tenho os meus próprios deuses. Você fala assim, é possível? Óbvio. Eu sirvo a Deus, eu temo ao Senhor, eu vou no culto domingo, só que eu tenho os meus deusinhos guardados e eu sirvo a eles também. O que seriam esses falsos deuses? O Espírito Santo vai começar a te falar, porque Ele falou para mim sobre os meus falsos deuses. Eles temiam ao Senhor,
mas serviam aos seus próprios interesses. Continuavam fazendo as próprias vontades. Tem um outro texto, em 1 Reis, no capítulo 18, que aqui é aquele momento que o profeta Elias está confrontando os 400 profetas de Baal. Acho que vocês conhecem esse episódio. E aí, antes da hora do sacrifício ali, que Elias vai orar a Deus, Elias vem e confronta de novo o povo de Deus. Olha o que ele diz. Até quando vocês vão ficar de um lado para o outro? Até quando vão ficar para lá e para cá? Até quando vocês vão ficar sem saber a quem vocês servem? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Você quer seguir Baal? Vai. Vai seguir a Deus? Vai seguir a Deus. Sai de cima do muro. Essa semana eu ouvi, achei incrível. Se você está em cima do muro, saiba que o muro já tem dono. O muro não é de Deus. Quem fica em cima do muro não é de Deus. Palavra forte é essa para o povo ali. Vocês vão ficar indo e vindo, e vai e volta, arrepende, volta, vai e volta, chora, ri, vai e volta. E joga fora e pega de novo, e joga de fora e pega de novo. E um ano na igreja, o outro sem igreja, um ano na igreja, outro ano sem igreja. E vai para uma igreja, e vai para outra, e vai para outra. Decide. O Senhor é Deus, seguiu. É outra coisa que é o teu Deus? Ali está dizendo, segui. No capítulo 24 de Josué, ele diz assim para o povo: vocês têm que servir a Deus com integridade, de todo o coração. Não pode ser da boca para fora. Eu sei que quando Josué declara no capítulo 24, no versículo 15, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e ele coloca ali, ó, isso, no início. Olha o que Josué diz. Se vos parece mal servir ao Senhor, não é bom servir ao Senhor? Vocês não estão gostando? Estão achando a palavra muito dura? Jesus falou para os discípulos, vocês vão embora também? Uma pessoa falou assim para mim outro dia: antigamente a porta para entrar no céu era estreita. Aí eu disse, a porta continua estreita. Só que as pessoas estão vivendo como se não tivesse mais nem porta. Aí ela disse assim, na minha época isso era pecado, continua sendo. Só que o problema do pecado é que ele vai endurecendo o nosso coração e ele vai fazendo que a gente não perceba mais que aquilo é pecado. E aí aquilo que é profano começa a ficar nem tão profano. A gente se torna insensível. E todos nós. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer do pecado. É aquela pessoa que você está certa que você não quer ir para aquele lugar. E a pessoa te convence para você ir. Você está certa que não há nada para você se desfazer. Você está convicto que você não tem nada, nenhum falso Deus. Convicto. Aí vem o Espírito, e ele fala, e se você deixar, ele vai te convencer, e ele vai falar, Jane, isso que você está chamando de sei lá o quê, é pecado. O nosso problema é que a gente não olha para as coisas do jeito que elas são. E a gente acha que aquilo não é pecado. Olha ali. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém,
Eu não sei o que vocês vão escolher, está dizendo Josué. Eu já tomei a minha decisão. Eu vou servir ao Senhor. E servir ao Senhor é muito mais do que fazer algum trabalho na igreja. Muito mais. Servir ao Senhor é muito mais, vai além de você fazer algo na obra de Deus. Servir ao Senhor significa eu presto culto a Ele, eu adoro só a Ele. E eu tenho compromisso com a verdade. Não mistura, não deixa misturar. Gente, o que tem de coisa entrando na nossa casa? Pior, entrando na igreja. E se misturando. E já não sabe mais o que é de Deus ou o que não é. Vai entrando nos nossos olhos. Você liga a televisão, não precisa ligar a televisão. É o tempo todo coisa entrando. E o que nós temos feito? O quanto estamos misturados com falsas doutrinas, coisas que já nos ensinaram. E aí você vai olhar a palavra de Deus não diz aquilo. Josué está falando para o povo aqui, se posicione. No livro de 1 João, capítulo 2, diz assim: não ameis o mundo, nem nada que tem no mundo. Aí você me diz assim, mas a gente vive no mundo. Eu também. Eu vivo no mesmo mundo que você. Mas está dizendo para eu não amar o mundo, porque se eu amar o mundo, eu não posso amar Deus. Diz aí o versículo, pode ler. Quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, não tem parte comigo. Aí você diz assim, como eu tenho dito para o Espírito Santo, é difícil quando você vê, você está amando. Quando você vê, você está envolvido naqueles prazeres. Quando você vê, você está envolvido naquilo. Quando você vê, você está envolvido naquela situação. O inimigo tem e não é sutil, não é sutil. Não é mais sutil. Antigamente até parecia que era mais, eu não sei se era igual, mas agora parece estar tão escancarado. Outro dia eu estava assistindo televisão com meu marido e aí veio um comercial. Quando aquele comercial entrou, eu quase caí do sofá. Aí eu disse assim para o meu marido, que horas são? Aí a gente foi olhar, 5 da tarde. Falei, hã? Aí eu falei assim, você está vendo o que eu estou vendo ou eu estou tendo uma alucinação? Eu nem posso contar para vocês como que era o comercial. 5 da tarde. O diabo está enfiando goela abaixo da gente, coisas. Estou errada? Está entrando na tua casa e você não está vendo, ou está vendo, não sei. Está entrando na vida dos seus filhos. Estão obrigando os seus filhos a fazerem coisas na escola que são contrárias à palavra de Deus. E nós estamos fazendo o quê? A gente está se misturando. Eu creio que nesse tempo que a gente está vivendo agora é o tempo mais difícil para se viver. Mais difícil. Porque vai ficar bem claro quem é de Deus e quem não é. É como aquela coisa assim, a coisa está estreitando. E vai estreitar mais. Mas a quem vocês vão servir? As concupiscências da carne? As concupiscências dos olhos? A gente vai ceder para as nossas vontades da carne? Esaú trocou o direito de ser o primogênito, trocou a bênção, trocou a promessa por um prato de lentilha. Para satisfazer o quê? Sua carne. Aí você diz assim, mas é claro que se fosse eu não ia fazer isso. Eu sempre penso isso. Mas é óbvio que eu acho que eu ia fazer.
Ah, se eu tivesse lá, eu não ia fazer isso. A gente só não ia fazer isso. A gente só não ia tomar a atitude errada se a gente viver cheio do Espírito. Não tem outra solução. Cheio do Espírito, eu consigo dizer não para o mundo e sim para Cristo. A quem vocês vão servir? A quem vocês vão servir? Se é Deus, se o Senhor é Deus na tua vida, tem que abandonar todos os outros deuses. Tem gente que guarda certas coisas, sabe que aquilo não é de Deus, mas guarda, porque ainda tem um vínculo, às vezes, emocional com aquilo. Aí a pessoa vem te perguntar. Aí eu digo assim, tem que jogar fora. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não adoro essa coisa, sabe? É assim, eu não me curvo diante dessa coisa todo dia. Eu só guardo porque, aí vem o que está no coração. A gente só guarda o que tem valor. Você vai guardar um lixo? E aí é hora de falar, Espírito Santo, eu já passei por uns momentos assim, de não querer jogar aquilo fora. Mas se eu decido seguir ao Senhor, é só ao Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro andava com Jesus. Na hora do vamos ver, na hora que vem lá aquela cena na televisão, a hora que lá naquela rodinha do teu trabalho começam a falar daquilo. Eu vi, você anda com Jesus, eu te vi. Era outra blusa, mas já era você. Não, eu não. Nunca vi esse homem. Ah, você é crente. Ah, eu sei. Não, eu vou assim na igreja, mas não sou crente. O diabo não tem vergonha de dizer quem ele é e o que ele faz. E na hora que alguém diz assim, quem você é? Você diz, eu não conheço. Pedro disse assim, nunca vi esse homem, vocês estão enganados. O que será que eu diria? Ainda bem que Pedro e como nós temos chance de... outra chance. Pedro teve outra chance depois, mas negou. Quando Josué confronta um povo, depois vocês podem ler em casa, a resposta do povo foi assim, Josué, nós vamos servir ao Senhor. Não precisa nem continuar falando. Nós vamos seguir ao Senhor. E aí depois a gente vê no próximo livro, é o livro de Juízes. E no livro de Juízes, logo no começo, vai dizer assim que depois que Josué morreu, adivinha o que aconteceu com o povo? Que eles falam, não, ó, é Jesus, é Deus, estamos aqui, ó. A palavra de Deus, eu estou firme. Imagina que a gente vai seguir outros deuses. Não, a gente vai seguir só o Senhor. E aí o que acontece com o povo de Deus depois que Josué morre, lá no comecinho de Juízes? Diz que o povo não se demorou para fazer o que era mal aos olhos de Deus. Eles não demoraram. Sabe assim que Deus fala para nós, assim, Ele fala com a gente, você entendeu? Entendi, Ele vira as costas, a gente vai lá e faz. Já aconteceu. Pois que às vezes nem terminou de falar, você já está lá fazendo. Quantas vezes me aconteceu já isso? Como nós precisamos da misericórdia do Senhor e do Espírito Santo para nos convencer sempre. Aí o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ali diz que eles foram servir a 2 deuses, a Baal e a Astarote. Para quem
gosta de estudar sobre batalha espiritual, essas coisas, a gente sabe que os demônios, eles são sempre os mesmos. Aí, conforme vai passando as gerações, vai mudando os nomes. Mas a atuação deles é sempre a mesma. Então, nos dias de hoje, nós temos a atuação forte desses dois principados. Baal, que essa palavra significa Senhor. Deus do poder. E Astarote, que é a deusa do amor. Astarote, você vai, quando eu falar o que ela faz, você vai identificar o que está acontecendo muito hoje no mundo. Astarote é um demônio que justifica a prática sexual ilícita. Justifica o amor. O amor. O amor liberal. Justifica a fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Deus abomina. Astarote, ela justifica as orgias, tudo que tiver relacionado com sexo. É a deusa da fertilidade. E tem um outro Deus muito forte na nossa era, sempre esteve. Mas quando a gente vê ali no texto de Mateus 6:24, quando fala que não pode ter dois senhores, se refere a esse Deus, que é Mamom. Esse Deus é um Deus da riqueza. E o que mais as pessoas procuram hoje, se não dinheiro, riqueza, poder e sexo? E Deus está falando, não se misture. Joga fora, não assiste, não vê. Tem um cidadão aí que chegou à conclusão de que a Bíblia é um livro preconceituoso. E que vai fazer agora uma emenda para a Bíblia para tirar os textos preconceituosos. Aí eu te pergunto, a Bíblia é um livro preconceituoso ou o nosso Deus é que é santo? A Bíblia exclui pessoas ou é o nosso Deus que é santo e que quer excluir o pecado e não pessoas? Ah, não é bem assim. Não dá para interpretar tudo assim. A Bíblia não é assim, desse jeito. A Bíblia é absoluta. Você pode decidir não crer, mas ela não vai deixar de ser absoluta. Ela é a verdade. Ela é a verdade de Deus. Ela é o próprio Deus, a manifestação de Deus. Quanto de falsos deuses tem entrado e a gente não se dá conta? Os discípulos, quando se viram, né, num mundo tão complicado, como eu acho que vocês também sentem isso, meu Deus, e agora? A gente vai viver numa bolha? E a gente não vai mandar a criança mais para a escola? Ninguém vai mais trabalhar? Ninguém vai mais restaurar? Não é isso. Só que você tem que se posicionar. Eu sou de Cristo. Eu creio na verdade. Aí a outra pessoa diz, eu não creio. Ok, mas eu creio. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E isso terá implicações. E os discípulos, quando se deram conta desse mundo conturbado que eles viviam, eles falaram o que para Jesus? Tira a gente desse lugar, misericórdia, vamos todo mundo embora. E aí Jesus disse, não posso tirar vocês daí. Mas eu vou guardar vocês. Eu vou guardar vocês do mal. Só que vocês só podem me adorar. Se você adorar outro Deus, eu não tenho como te guardar. Se você sair da minha presença, eu não posso te guardar. Fica por... depois você lê lá em Josué, que tem uma frase assim lá no capítulo 24. Depois que o povo falou que
nós vamos adorar o Senhor? Aí Moisés fala assim, vocês ficam por conta de vocês, do que vocês estão falando. Querendo dizer assim, vocês vão assumir as consequências. Vocês estão falando que vão seguir a Deus, então se cuida. Eu não posso tirar vocês do mundo. Eu não posso tirar os filhos do mundo. Eu não posso tirar a tua casa do mundo. Mas eu posso guardar vocês. E vou guardar. Só que vocês não podem adorar outros deuses. Tem uma outra situação tremenda. E cada vez que eu medito nessa passagem, eu falo, meu Deus, esses homens eram muito corajosos e muito cheios de Deus. Lá no capítulo 3 de Daniel, fala de 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Já ouviram, né? Acho que essa história. Tinha um rei naquela época, que era o Nabucodonosor. O rei era um rei muito humilde. E ele mandou fazer uma estátua gigante dele próprio. Uma pessoa muito humilde. E ele mandou fazer uma estátua de ouro gigante dele. E como ele era o rei, e ele mandava, lançou um decreto. Todo mundo vai ter que se curvar a mim. Depois que estava pronta lá a estátua, mandou convocar todo mundo. E esses 3 aí, os amigos de Daniel, estavam lá, né, nesse todo mundo. Só que eles não eram todo mundo. Você pode estar no meio de todo mundo e não ser todo mundo. E aí, teve lá um momento, e toca a trombeta, e toca não sei o quê, e toca isso, toca aquilo. E aí o rei falou, na hora que tocar, todo mundo tem que se curvar diante da estátua. O que aconteceu? Todo mundo se curvou. Era o rei. Porque ele disse que quem não fizesse isso, morreria na fornalha. E aí, quando acontece essa cena, todo mundo ajoelhado, perceberam que tinha 3 lá que não ajoelharam. Que eram esses 3 que conheciam a palavra. Aí o rei mandou chamar. Quer dizer que vocês não ajoelharam. Eu vou ser bonzinho. Eu vou mandar tocar tudo de novo. E aí vocês vão ter a chance de se ajoelhar, tudo bem? Não. Só ao Senhor Deus adorareis e prestarei culto. Nós não nos prostramos diante de outros deuses. Acho que vocês perderam o juízo, porque vocês vão ser lançados na fornalha. O nosso Deus nos livrará das tuas mãos e da fornalha. E ainda que não livre, pode ler lá. Nós não vamos nos curvar diante de nenhuma estátua, porque nós adoramos só ao Senhor Jesus Cristo. Eles tinham tão certo. Vocês entendem por que não dá para ter 2 senhores? Se o meu Senhor é Deus, aí chega o Nabucodonosor e fala, se ajoelha diante de mim. Como que eu vou me ajoelhar diante dele se aquele Deus que eu acabei de dizer que é meu Senhor fala para não ajoelhar na frente de outro? É possível ter 2 senhores? Deus fala, só ajoelha diante de mim. Aí o outro fala, se ajoelha diante de mim. Então você tem que escolher. Você vai se ajoelhar diante de quem? Eles não se ajoelharam, tiveram a segunda chance, não se ajoelharam. O rei ficou muito bravo. Mandou aumentar 7 vezes o negócio lá do fogo, a fornalha. E mandou chamar uns homens aí, fortes, para amarrar os 3 com a roupa deles, amarraram, e esses homens fortes foram lá jogar eles na fornalha. O fogo era tão forte, mas tão forte, que a Bíblia diz que pelo calor da chama, os homens que foram levar os 3 morreram só porque chegaram perto. Chegaram perto. E os 3 foram jogados. Dali a pouco, o rei se aproxima, olha lá dentro e diz assim para os servos, nós não jogamos 3 homens lá dentro amarrados? Jogamos. Tem certeza? 3 homens amarrados? Sim, seu rei, 3 homens amarrados. Tem alguma coisa errada. Porque eu estou vendo 4 homens andando para lá e para cá, porque fala assim na Bíblia. Andando livremente. Mas tem 4.
E eles não estão presos. Eles não estão amarrados. E o quarto homem tem aspecto do Filho de Deus. E eles não têm uma coisinha assim chamuscada de fogo. Manda tirar os 3 lá de dentro. Imagina a cara do rei quando olha lá dentro e vê um quarto homem. Você vai adorar somente ao Senhor? Ele vai te livrar. Você vai pagar o preço de dizer sim, Espírito, sim para a verdade, sim para a palavra de Deus, e não para as outras coisas. Deus vai te guardar. Quando eles saíram lá da fornalha, o rei ficou tão, nem sei a palavra, tão assim, sem entender nada. E se curva diante do Deus desses 3. E aí ele diz, a partir de hoje, todo mundo é obrigado a se render ao Deus de vocês. 3 homens que falaram, sim, eu conheço Jesus. Sim, eu estava andando com ele sim ontem. Sim, era eu. Era você ontem na lanchonete com ele? Era. Só cheio do Espírito Santo para a gente falar assim. É o teu filho que não pode ir em tal lugar? Porque vocês só adoram a Deus? É sim, por quê? É o meu filho, sim. Ah, vocês servem a Deus? Sim, servimos. Ah, o Deus de vocês exclui? Não, Ele é santo. A quem nós vamos servir? A má notícia é que nenhum de nós pode servir ao Senhor por nós mesmos. Por mais que a gente fale, por mais que a gente até num culto fala, sim, eu quero servir ao Senhor. Mas a gente sabe que depois vem a hora do confronto. Às vezes é uma rodinha ali que está ali falando mal de uma coisa, está zombando da palavra de Deus. Você acabou de falar sim para Jesus, mas aí é aquela rodinha, você quer fazer parte daquela, né? Daqui a pouco você está rindo junto. Bendito é o homem que não participa da roda dos escarnecedores. Mas às vezes a gente fica um pouco sem jeito. Eu fico. O diabo não fica sem jeito, nunca. O diabo não fica sem jeito para jogar aquele comercial às 5 da tarde na minha casa. Nem um pouquinho de cerimônia ele fez. Agora nós, às vezes, e eu imagino que é porque a gente não está cheio do poder de Deus. Pedro depois ele diz sim para Jesus porque estava cheio do Espírito. E como é que a gente pode falar não para os prazeres, não para a soberba, andar no Espírito? Andai no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Andar no Espírito. E, gente, a palavra de Deus, a gente tem que ler. Você tem que ler. Não é porque falaram que você tem que acreditar. Você tem que ler. Leia a tua Bíblia, rabisque, faça anotação, pergunta. Leia a palavra de Deus. E aí quando você ouve aquela informação, fala, opa, será que isso está na palavra? Será que Deus falou isso mesmo? E todo dia, a gente tem que estar na presença de Deus e falar, Espírito Santo, mostra o meu caminho mau. A má notícia é que por mim mesma eu não posso servir a Deus. E a boa notícia é que pelo poder do Espírito eu posso. Eu posso. E eu sei que você quer servir ao Senhor. Ninguém aqui falaria, não, eu não quero.
Agora, o correto é a gente falar, sim, eu quero, mas não posso, não consigo. Eu não consigo andar um dia inteirinho, umzinho de dia, só um. 24 horas de maneira digna. Porque eu preciso do Espírito Santo. Mas eu tenho que me render ao Espírito Santo. Eu tenho que estar todo dia aos pés do Pai. Todo dia me arrependendo. Senhor, a minha casa e eu serviremos a Ti. Senhor, me ajuda. Essa situação com os meus filhos, o que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar para o meu filho isso? Como é que eu falo para o meu filho que não pode, que não é, que não vai? Sabe quem vai te ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem sempre a melhor explicação, que é a explicação verdadeira. E o teu filho vai entender. Quando o Espírito Santo falar, o teu filho também não vai endurecer o coração. Em nome de Jesus. Esteja orando isso pela tua família. Em especial, em especial os homens que são responsáveis pela casa espiritualmente, sacerdotes. Sejam cheios do Espírito para conduzir a casa de vocês. Para dizer não quando tem que dizer não. Para dizer sim quando tem que dizer sim. Para ser sábio e entendido. Simples, mas astuto. Não deixe o inimigo entrar na tua casa. Se ele já entrou de alguma maneira, o Espírito Santo vai mostrar. Põe ele para fora. Não deixe ele entrar mais. Não deixe ele pisar. Nem no jardim. É da cerca para fora. Amém? Se o Senhor te perguntar hoje, o que te parece bem? Servir ao Senhor ou servir aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses falsos? Quando a gente leu aquele texto que Elias falou para o povo que para eles pararem de ficar cocheando, né, de um lado para o outro, o final do versículo é muito interessante, que diz assim, e o povo não respondeu nada. Sabia disso? Elias estava lá falando algo super importante. Se eles iam servir aos profetas, aos deuses falsos, profetas de Baal ou a Deus. Aí diz assim no final, e o povo não disse nada. Sabe quando a gente não diz nada? Quando Deus pergunta, e o teu não dizer nada é o mesmo que falar, eu não sei, preciso pensar. Porque é melhor que você pense para votar, do que vote e não cumpra com Deus. Se você vai seguir, siga, seja fiel, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua casa. Você está com necessidade financeira, você precisa colocar pão na mesa, leite para o teu filho, você não tem. Você tem duas escolhas. Adorar o Deus das riquezas ou confiar no Senhor. Salmo 37:19 diz assim, nos dias maus os justos não serão envergonhados, mas nos dias de fome se fartarão. Ao invés de eu sair para roubar, ao invés de eu sair e fazer uma coisa errada, eu vou confiar no Senhor. Porque Ele vai me guardar. É certo que Ele vai me guardar. Mas eu não posso me misturar e me inclinar a outros deuses. Em nome de Jesus. Amém?